Ministros do STF querem prender Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso não é justiça, é perseguição descarada. A PGR já afirmou que Eduardo não cometeu crimes, mas agora, num golpe político, reabrem o inquérito sem provas. A relação com os americanos está em risco. Moraes desafia diretamente a soberania e afronta nossas alianças internacionais. O ministro segue agindo por seus impulsos. Mesmo sem evidências, quer prender um deputado eleito pelo povo. Isso é um absurdo. O Brasil precisa acordar. Vamos expor toda a verdade agora e no final você verá como esses movimentos serão prejudiciais para os brasileiros. Isso aqui é urgente. Ministros do STF dizem que vão prender Eduardo Bolsonaro. Nesse nosso terceiro encontro com a justiça dessa sexta-feira, que na verdade é um encontro com uma imensa injustiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, uma breaking news que acabou de sair na Veja sobre como a ordem de prisão de Eduardo Bolsonaro é iminente. Segundo, como que essa eventual ordem de prisão só pode piorar ainda mais a crise aberta entre Estados Unidos e o Brasil. Bora então começar o primeiro ponto com essa notícia que é breaking news e saiu agora à tarde na Veja. Para ministros do STF, Moraes vai mandar prender Eduardo Bolsonaro. É inacreditável e é absurdo. Vamos ver o que essa matéria diz. Ao afirmar nessa semana que Eduardo Bolsonaro atua nos Estados Unidos para interferir e embaraçar o julgamento da trama golpista no STF, o ministro Alexandre de Moraes deu a senha para a prisão do filho de Jair Bolsonaro. Esta é a avaliação dos ministros da corte, que acompanham a escalada dos ataques bolsonaristas contra o Brasil e o Supremo nos últimos dias. Tá tudo errado. O inquérito que foi aberto contra Eduardo Bolsonaro é absolutamente ilegal. Tanto a PGR como o próprio Moraes já disseram isso, eles tinham se manifestado dizendo não existir indício nenhum de que Eduardo Bolsonaro estivesse cometendo crimes nos Estados Unidos. E as denúncias do Eduardo Bolsonaro lá, segundo essa manifestação da PGR e do STF, era o exercício irregular de mandato parlamentar e da liberdade de expressão. Aí, de repente, a PGR e o Moraes pediram a reabertura do inquérito. Quando aconteceu isso, Deltan? Depois que o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou perante o Congresso americano que punições contra Alexandre de Moraes eram altamente prováveis. Isso é altamente relevante, porque isso mostra que o que aconteceu não foi uma mudança dos fatos em si. O Eduardo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa que ele sempre fez lá, que a PGR e o STF já falaram que é legal, legítimo arquivar o inquérito. Nada disso mudou. Só que o que mudou foi a conjuntura política. E aí, por causa da conjuntura política, por medo das punições, eles passaram a atuar contra Eduardo Bolsonaro. E isso contamina politicamente o inquérito. Isso mostra que esse inquérito é uma perseguição política. Integrantes da própria PGR disseram naquela época para a imprensa que divulgou que o objetivo do inquérito era pressionar o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro a parar as denúncias no exterior. Agora, de repente, Moraes quer não só seguir em frente com esse inquérito, mas quer mandar prender o Eduardo. E ele só não fez isso por um único motivo. Olha o que diz a matéria. Pelo registro de Moraes no despacho dentro do processo, o relator deixa claro que não tem dúvida de que o filho de Bolsonaro atua de forma criminosa. Só tem um problema, gente. Parênteses, só tem um problema. Os comportamentos de Eduardo Bolsonaro não encaixam em nenhuma lei, em nenhum artigo, nenhum crime previsto na nossa lei. Segue aqui. Para ministros ouvidos pelo radar, Moraes vai ordenar a prisão do deputado. A ordem só não saiu ainda porque a PGR atuaria lentamente no caso. A conferir. A minha aposta é que a PGR não vai fazer esse pedido de prisão. Se está atuando lentamente é porque eles estão vendo lá que não cabe a prisão. Se entendessem que caberia, já teriam feito, porque a prisão é um pedido cautelar, ou seja, quando tem urgência, você oferece de modo urgente. Agora vamos pensar numa coisa, desde quando que o Moraes precisa da PGR para alguma coisa, hein? Vai lá, Moraes, prende! Manda prender, ignora a PGR como você sempre fez. Quem precisa da PGR quando se é Supremo, né? Viola a lei, age por iniciativa própria, como se tem agido inúmeras vezes. Violando, atropelando a PGR. Não só atropela o Congresso com o seu ativismo, vive atropelando a PGR de modo ilegal. Sabe por que agora o Moraes subitamente ele passou a se importar com a PGR? Se ela vai se manifestar ou não, se vai fazer o pedido de prisão ou não? Porque Moraes sabe que os olhos do mundo inteiro estão sobre ele nesse momento e ele não pode dar nenhum passo em falso mais. Ele não pode mandar prender preventivamente Eduardo Bolsonaro de forma tão ilegal, de forma tão obviamente errado, tão gritante, que isso queimaria o filme dele.
E é um passo, então, que ele não quer dar sozinho, sem o apoio da PGR. Ele quer dar amparado em um pedido do Ministério Público. E a minha aposta é que não vai sair esse pedido do Ministério Público. Eu torço para que isso aconteça, senão o Ministério Público vai ter se tornado ali um anexo, um braço do Moraes para a prática de ilegalidade e perseguição. Isso me leva ao nosso segundo ponto. Se o Moraes mandar prender o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a decisão vai ser inócua em termos de resultados práticos. Porque a polícia não vai poder entrar lá nos Estados Unidos e trazer o Eduardo Bolsonaro. Trump não vai jamais aceitar isso. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, fora do alcance da Polícia Federal. Agora, essa decisão eventual de prisão vai ter sim um peso político gigante, que vai, no final das contas, só piorar ainda mais a crise entre Brasil e Estados Unidos. Isso porque o Trump já pediu para deixar o Bolsonaro em paz, já disse que está acompanhando de perto. E uma ordem de prisão contra o filho mais velho do Bolsonaro nesse momento, quando ele está lá atualmente exilado nos Estados Unidos e que está justamente em constante contato ali com o governo Trump para denunciar os abusos, as violações de direitos humanos que acontecem aqui no Brasil. Essa prisão só vai colocar mais lenha na fogueira, porque seria vista como uma afronta e uma provocação ainda maior ao próprio Donald Trump. E mais, gente, seria uma escalada da crise feita pelo próprio Moraes e que causaria a permanência ou a piora desse tarifaço que o Trump estabeleceu a partir do dia 1º de agosto, o que só aumentaria ainda mais a responsabilidade de Alexandre de Moraes e de Lula por esse tarifaço que vai prejudicar enormemente o Brasil. Se você também ficou chocado com tudo isso, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa história que está longe de acabar. Compartilhe este vídeo com quem ainda não entendeu o que está acontecendo nos bastidores do poder. E agora responde aí nos comentários. Você acha que Moraes realmente vai mandar prender Eduardo Bolsonaro ou isso é só uma ameaça para calar a oposição?